Eu fiquei com um pouco com a sensação que os Estados Unidos estavam usando a gente de otário. Mas por quê? O que a gente perderia com esse Não, lançamento? não que a gente perderia nesse sentido, mas, pô, eu achava que a gente merecia mais do que uma base em Alcântara, tá ligado? Por que a gente não entrou na OCDE lá? Por que não destravou certas paradas? Parecia muito que, na minha visão de leigo... Ninguém entrou na OCDE. A OCDE basicamente é o seguinte, entra aqui o pessoal das Américas, entram lá apoiado pelo lado europeu. E vai alternando. A Argentina, quando virou socialista e elegeu o Alberto Fernandes, os Estados Unidos botou um pé no freio. Calma aí. Não convém colocar esses caras porque a política deles é um pouco diferente da nossa. Vamos ver como é que a coisa vai funcionar. Entendi. E aí o Brasil foi pra cima, subiu a fila. Entendi. Entendeu? Entendi. Mas é que ficou essa impressão. Ficou que a gente não ganhou muita coisa dos Estados Unidos, assim, de verdade. Tá, o resgate de grupo de CEOs, assinatura do Acordo de Alcântara depois de 20 anos. Quando o Macron chamou uma reunião de emergência do G7 sem o Brasil para discutir a Amazônia, naquele tempo que estava pegando fogo, que poderia muito bem ter saído dali uma nota conjunta para boicotar o Brasil. O Trump foi lá espontaneamente e nos defendeu. Várias outras matérias, cara. É que assim, nos Estados Unidos a acusação é a mesma. Falam pro Trump, pô, tá abrindo as pernas lá, tá fazendo muita coisa brasileira, a gente não tá ganhando nada. Entendeu? E não é dessa maneira. Os Estados Unidos realmente perdeu muita coisa aqui no Brasil no tempo que a gente virou as costas para eles. Tanto que a China passou a ser o principal parceiro econômico do Brasil de 2009 para cá. Historicamente, em toda a história do Brasil, os Estados Unidos sempre foi o nosso principal parceiro econômico. Só tem duas exceções. Nos anos 30, porque Vargas adorava o Hitler, e aí a Alemanha nazista foi nosso principal parceiro econômico. E depois agora, de 2009 para cá, com a China, que é um grande player, que é um grande ator internacional, mas foi por razões ideológicas. Quando Jair Bolsonaro foi eleito em 2018, proativamente eu fiz uma viagem lá para os Estados Unidos e fui falar com o pessoal de mercado, comércio, câmaras internacionais, foi em Nova York, Washington e Miami. E eles basicamente todos falavam a mesma coisa. Falavam, Eduardo, olha só, é bacana você ter vindo aqui, sabe? Tá dando um recado interessante, o Brasil e tal. Mas por que vocês não vieram antes? Por que vocês não anunciavam, enfim, programas de privatização? Por que vocês não vinham aqui e davam atenção pra gente? Porque aqui tem gente de dinheiro. E os Estados Unidos é muito semelhante ao Brasil, que em termos de democracia, liberdade, ou pelo menos era até pouco tempo atrás, né? E, enfim, era uma crítica que eles faziam. Por que era? O que se perdeu? Não peguei isso. É que, na verdade, virava-se as costas. O pessoal de esquerda... porque prenderam o Daniel Silveira. É foda, né? Mas, enfim, voltando ao tema. Porque virava as costas para os Estados Unidos e privilegiava a relação com a China, o que não está errado. A China tem muita oportunidade para ser aproveitada. Só que a China, por quê? Porque a China é liderada pelo Partido Comunista. Assim como privilegiava com a Venezuela, por quê? Porque é o Maduro bolivariano. Assim como era com Cuba, por causa dos irmãos os irmãos Raul e Fidel Castro. E mas assim o seu argumento é que seria que o Brasil tem que ter uma relação institucional com esse país, não por ideologia. Sim. Mas tem que ter institucional com a China. Não dá para você fechar a cara para a China. Claro. Não, a China... 80% da soja que a gente exporta vai para a China. E deve ser difícil, né? Porque, imagino, a China realmente tem uns problemas no sentido que eles têm um governo ditatorial. Não é democracia, não é o que a gente está acostumado. Então, eu, como cidadão, como cara leigo, eu fico meio preocupado com a China crescendo muito, porque enquanto ela é um parceiro comercial e está aumentando o nosso mercado, eu acho ótimo. Mas a partir do momento que ela quer exportar um pouco da cultura deles no sentido de autoritarismo e dessas coisas, aí eu já não acho tão legal, entendeu? E isso me preocupa um pouco. Será que eles estão nessa vibe? Cara, eu não confio em ninguém com poder absoluto. Tá ligado? A China ela tem um plano de poder desde os anos 40, né? Mais especificamente em 49, quando Mao Tse-tung fez a revolução lá, de que em 100 anos seria o principal país do mundo, isso em termos econômicos e militares, né? Acho que eles vão chegar lá até um pouquinho antes desses 100 anos.